Boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro 7 às 7, 7 minutos às 7 da noite. Hoje nós vamos dar continuidade e ver como é possível a pecadores salvos pela graça de Deus se tornarem testemunhas de Jesus Cristo, falarem. Bem, eu leio para a nossa instrução em Atos capítulo 4, versículos de 18 a 20, as razões dadas pelos discípulos que insistiam em continuar falando de Jesus Cristo apesar das oposições. Nos diz assim: chamando-os, ordenou-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. É curioso porque João começa a sua carta dizendo precisamente isso. O nosso testemunho é a respeito do verbo da vida. Aquilo que nós ouvimos da parte dele, nós vimos com os nossos próprios olhos e testemunhando. João está falando de alguém que ele conheceu. O testemunho cristão nada mais esse é o sentido bíblico de testemunho cristão, não simplesmente um depoimento daquilo que ocorreu com a minha vida, mas o testemunho cristão é dar a conhecer às outras pessoas como que Deus veio resgatar pecadores em Jesus Cristo, como Jesus Cristo é o Salvador, o que Ele fez por nós, quem Ele é. Ele como Filho de Deus encarnado, que pagou pelos nossos pecados na cruz, que ressuscitou, que ofereceu-se como uma oferta perfeita. E aí, o que Pedro e João estão dizendo aqui, eles foram presos e interrogados e foi proibido, recebeu palavras de proibição, diz, não falem mais sobre esse nome, está causando muito tumulto aqui. E eles dão uma resposta fantástica, né? Ele diz, olha, o que vocês acham que é razoável? Nós obedecermos a Deus ou obedecermos a vocês? E certamente eles estavam tendo aqui uma compreensão bíblica geral, que nós somos chamados para sermos testemunhas de Cristo, mas também uma palavra específica de Cristo que havia lhes designado como suas testemunhas. Como nós vamos ver daqui a pouquinho, no início deste mesmo livro de Atos dos Apóstolos sendo designado. Mas o curioso é que ele diz no versículo 20 o seguinte: nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Não podemos. É isso que deve marcar a vida do cristão. Como cristão, nós não podemos deixar estas coisas guardadas e escondidas dentro de nós. Se nós estamos saudáveis, bem saudáveis, nós desejaremos falar para as outras pessoas. Agora, o que costuma ocorrer é que no início da vida cristã as pessoas se sentem profundamente empolgadas, desejosas de compartilhar com todos sobre isso, como os apóstolos estavam aqui, né, e muitos cristãos estavam. E ao ir recebendo rejeição, porta na cara, questionamento, crítica, oposição, nós vamos cedendo a uma tentação de autoproteção. Quer dizer, é tão difícil, há tantos questionamentos, as pessoas rejeitam tanto, né, eu quero continuar com um bom convívio, eu já perdi algumas amizades, gente vira a cara para mim, e algumas pessoas vão sucumbindo à tentação de não mais falar de Cristo Jesus. Isso é um pecado. Certamente que a nossa palavra pode ser insensível, desagradável e dura. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos falar a verdade em amor. Devemos falar a tempo e fora de tempo, mas uma palavra temperada com sal, com sensibilidade. Olha para o nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo tinha sempre uma palavra sábia, adequada, apropriada para a vida das pessoas. Ele falava da graça de Deus, do amor de Deus, mas também tinha uma palavra de confrontação quando as pessoas estavam endurecidas, né? As palavras estavam compatíveis aos outros. Nós temos que lembrar que a nossa responsabilidade é dar testemunho de Cristo. Não é nossa responsabilidade uma reação pecaminosa da parte da outra pessoa, né? Alguém pode reagir porque nós somos duros, nós somos insensíveis, aí é pecado nosso. Mas se nós falamos a verdade com sensibilidade e com graça, nós estamos cumprindo o propósito do Senhor. E não estamos sozinhos. Você pode dizer, pastor, mas isso é muito difícil, né? Dar testemunho, isso é uma tarefa difícil. Lembre-se da promessa de Cristo, como eu falei no início de Atos, quando Jesus está para subir aos céus, ele diz, vocês vão receber poder, Atos 1:8, ao descer sobre vós o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas, desde aqui onde estão até os confins da terra, uma tarefa tremenda. Sobre isso nós vamos falar um pouco mais adiante, né, em semanas futuras, quando formos abordar detalhadamente cada uma das grandes comissões. O Senhor Jesus disse para os seus discípulos, olha, ide pregar o evangelho a toda criatura, Marcos 16:15. Falou em Mateus, façam discípulos de todas as nações. Lucas diz, vocês são testemunhas destas coisas.
testemunhas a meu respeito, porque a palavra fala a meu respeito. Em João nós lemos dizendo, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês, diz o Senhor Jesus Cristo. Estas comissões de Cristo todas estão falando da responsabilidade, do privilégio da igreja de serem porta-vozes. Agora você pode dizer assim, mas porta-voz de quê? Né? Porta-voz de quê? De que nós somos porta-vozes? Em Hebreus capítulo 4, versículos 12 e 13, nós lemos o seguinte, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. É este o conteúdo do nosso testemunho. É por isso que eu diferencio os termos. Eu falo, quando você está falando daquilo que ocorreu na sua vida, você está dando um depoimento. O testemunho cristão é o testemunho do que Deus faz através de Jesus Cristo. É o testemunho da palavra. Porque esta palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A razão já é dada aqui. Creia nisso. Creia que é a palavra poderosa para conquistar corações, para transformar corações de pedra em carne, para salvar pecadores, para ir lá no fundo e produzir a transformação. Não há quem resista na presença de Deus ao poder desta palavra. Você é chamado para compartilhar essa palavra, com graça, com sabedoria e na medida da maturidade que você tem. Nós teremos toda a vida cristã para crescermos na maturidade e no conhecimento da fé, e Deus nos dá o privilégio de sermos suas testemunhas. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Deus bendito, te rendemos graças pela tua palavra, que é viva e eficaz. E suplicamos a ti, Senhor, o teu favor, a tua assistência. Ajuda-nos a termos uma compreensão amadurecida, a crescermos, ó Deus, como instrumentos eficazes em tuas mãos para compartilharmos o Evangelho aos outros. Não nos permitas nos acomodarmos e pensarmos apenas em receber, mas aquilo que temos recebido, que façamos como Paulo, entreguemos também para os outros, na medida do que temos recebido. E nos dê alegria e o prazer de vermos pessoas sendo restauradas, renovadas, salvas, crescendo espiritualmente, a partir do testemunho bíblico que nós damos sobre quem Jesus é e o que a tua palavra tem para produzir na vida dos outros, assim como tu continuas trabalhando em nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, queridos. Aguardo você amanhã.